Em março de 2023, o filho de um dos maiores fazendeiros do Ceará desapareceu sem deixar rastros em uma área de dunas. Suas pegadas simplesmente terminavam, como se ele tivesse sido engolido pela terra. 2 semanas depois, um objeto misterioso foi encontrado no mesmo local. O que aconteceu com Miguel Santana? Será que a resposta está além da nossa compreensão? Assista a história completa no nosso canal. O sol castigava a paisagem do sertão cearense naquela tarde de março. As dunas de Jericoacoara reluziam como ouro derretido sob a luz impiedosa, enquanto o vento salgado vindo do mar trazia a promessa de uma chuva distante. Miguel Santana, 24 anos, filho de um dos maiores fazendeiros da região, deixava pegadas profundas na areia enquanto caminhava pelo terreno que um dia seria seu. O céu, de um azul impossível, parecia observá-lo em silêncio. A Lagoa do Paraíso, com suas águas tranquilas e seu entorno de vegetação baixa, era um contraste perfeito com a personalidade inquieta de Miguel. Aquela tarde de domingo tinha sido como qualquer outra. Uma visita de inspeção às propriedades mais afastadas, algumas fotos para o Instagram onde seus quase 20 mil seguidores acompanhavam sua vida de herdeiro rural e o caminho de volta para casa antes que o sol se pusesse. Ele sempre foi um menino cuidadoso, sabia cada centímetro daquelas terras como a palma da mão. Criou-se ali, corria entre aquelas dunas desde pequeno. Impossível que não conhecesse os perigos, relatou Dona Francisca, governanta da família Santana há mais de 3 décadas. Miguel havia mandado uma última mensagem para seu pai. Achei algo estranho perto da Lagoa Nova. Vou verificar e já volto. Aquela mensagem enviada às 17h43 seria depois analisada e reanalisada por investigadores, familiares e curiosos. O jovem herdeiro deixou seu Jeep Troller estacionado próximo à estrada principal e seguiu a pé, como fazia frequentemente quando queria registrar o pôr do sol para suas redes sociais. A câmera profissional pendurada no pescoço e o celular no bolso eram seus companheiros inseparáveis. Mas algo estava prestes a mudar para sempre naquela rotina tão familiar. O céu que antes parecia amigável começou a se tingir de cinza, e as nuvens que se aproximavam do horizonte traziam um presságio que ninguém soube interpretar a tempo. Que algo estranho teria chamado a atenção do experiente filho do fazendeiro. E por que, apesar de conhecer cada palmo daquele terreno, Miguel Santana nunca mais seria visto caminhando por aquelas dunas? Miguel Damasceno Santana nasceu em 15 de outubro de 1999. Primogênito do influente fazendeiro Antônio Santana e da professora universitária Teresa Damasceno. Desde pequeno, demonstrava uma conexão íntima com a terra que um dia herdaria. Aos 8 anos, já acompanhava o pai nas rondas pela propriedade. Aos 16, comandava sozinho parte das operações da fazenda durante as férias escolares. Formado em engenharia agrônoma pela Universidade Federal do Ceará, Miguel representava a nova geração do agronegócio, preocupado com sustentabilidade, tecnologia e impacto social. Seu projeto de conclusão de curso, um sistema de irrigação de baixo consumo hídrico adaptado para o semiárido nordestino, havia recebido menção honrosa e implementação em projetos piloto em comunidades vizinhas. Ele não era só o filho do seu Antônio. Miguel tinha ideias próprias. Queria transformar aquela fazenda em um exemplo para o Nordeste inteiro. Falava de agricultura regenerativa, energia solar, tinha planos grandes. Lembra Carlos Matos, capataz da Fazenda Santana e mentor informal do jovem. Apesar de sua posição privilegiada, Miguel cultivava amizades com funcionários e moradores locais. Aos domingos, não era incomum vê-lo jogando futebol com os filhos dos trabalhadores rurais ou participando das festas na comunidade vizinha de Preá. Na véspera de seu desaparecimento, Miguel havia participado de uma reunião com investidores interessados em um projeto de turismo ecológico que integraria parte das terras da família a um circuito sustentável. Segundo testemunhas, o jovem empresário parecia animado, mas também ligeiramente preocupado. Ele comentou algo sobre ter encontrado irregularidades durante uma caminhada pela propriedade na semana anterior. Não quis entrar em detalhes, mas disse que precisava verificar melhor antes de seguir com o projeto, relatou Marcos Silveira,
amigo de infância e sócio nos novos empreendimentos. O que ninguém poderia imaginar é que o rapaz que parecia ter o futuro nas mãos desapareceria sem deixar rastros aparentes. O celular de Miguel, posteriormente recuperado, revelaria que ele havia salvo coordenadas GPS de uma área específica próxima à nova lagoa artificial que estava sendo construída na propriedade. Essa lagoa, parte de um ambicioso projeto de ecoturismo, ficava a aproximadamente 2 quilômetros da casa principal, em uma região de dunas móveis, onde o terreno era reconhecidamente instável. Seria aquela área a chave para entender o que aconteceria com Miguel Santana? E por que o jovem que conhecia tão bem os perigos da região teria se arriscado sozinho naquele final de tarde? A última foto postada em suas redes sociais, às 17h39 daquele domingo, mostrava apenas o horizonte alaranjado e a legenda: "Alguns segredos a Terra guarda para si. Outros, ela revela para quem sabe onde procurar." O dia 27 de março de 2023 começou como qualquer outro na Fazenda Santana. Miguel havia acordado cedo, como de costume, revisado alguns documentos e feito uma videochamada com investidores de Fortaleza. O almoço com os pais tinha sido tranquilo. Conversaram sobre a expansão da fazenda e a nova área que seria transformada em atrativo turístico. Nada parecia fora do normal. Miguel tomou café, revisou papéis e, depois do almoço, disse que iria verificar o andamento das obras na lagoa artificial. Recordou Teresa, sua mãe, em depoimento à polícia 2 dias depois. Vestindo uma camisa azul clara, calça jeans, botas de caminhada e um chapéu de palha que o protegia do sol impiedoso, Miguel saiu de casa por volta das 15h30. Levava consigo uma garrafa d'água, a câmera fotográfica profissional, o celular e uma pequena mochila onde guardava um caderno de anotações, uma faca multiuso e um GPS portátil, equipamento que utilizava para mapear a propriedade. O último registro confirmado de seu paradeiro veio da funcionária Joana Silveira, que trabalhava na porteira principal da fazenda. Ele passou de troller por volta das 4 da tarde, buzinou e acenou como sempre fazia. Comentou que voltaria antes do jantar e pediu para avisar Dona Teresa que não esquecesse de guardar um pedaço daquela torta de limão que ela tinha feito. A mulher enxugou as lágrimas ao contar aos investigadores. Às 17h10, a torre de celular mais próxima registrou atividade no telefone de Miguel. Ele enviou algumas fotos para um grupo de WhatsApp da família, mostrando o progresso das obras na lagoa artificial. As imagens recuperadas posteriormente revelam um cenário em transformação. Máquinas de terraplanagem estacionadas, montes de areia e um grande buraco sendo preenchido com água bombeada do lençol freático. A última comunicação foi a já mencionada mensagem ao pai às 17h43. "Achei algo estranho perto da Lagoa Nova. Vou verificar e já volto." A partir desse momento, Miguel Santana desapareceu sem deixar rastros evidentes. O Jeep Troller foi encontrado no dia seguinte, estacionado adequadamente próximo à estrada de terra que levava à área em construção. A chave não estava na ignição, mas sim escondida sobre o pneu dianteiro esquerdo, hábito que Miguel tinha quando pretendia retornar rapidamente. A câmera fotográfica não estava no veículo. O celular, com bateria descarregada, seria localizado 3 dias depois, parcialmente enterrado na areia, a cerca de 200 metros do carro. O que mais intrigou os investigadores foram as pegadas. Elas saíam do veículo e seguiam por aproximadamente 300 metros em direção a uma área de dunas móveis, onde simplesmente desapareciam, como se Miguel tivesse sido subitamente erguido do chão ou engolido por ele. Naquela região, conhecida localmente como Dunas Dançantes, o terreno era notoriamente instável. Após chuvas intensas que haviam ocorrido na semana anterior, formavam-se às vezes bolsões de areia movediça, perigosos, mas normalmente visíveis para olhos experientes como os de Miguel. A pergunta que ecoava entre todos era: como um jovem que conhecia tão bem aquele terreno poderia ter sido vítima de um de seus perigos mais conhecidos? E o que seria o algo estranho que ele mencionou em sua última mensagem? As respostas estavam longe de ser encontradas, e a história de Miguel Santana apenas começava a revelar suas primeiras e desconcertantes peças. Quando Miguel não retornou para o jantar,
A preocupação inicial da família rapidamente se transformou em desespero. Antônio Santana, habituado com os ocasionais atrasos do filho, tentou ligar várias vezes, mas todas as chamadas caíram na caixa postal. Por volta das 22h, o patriarca organizou uma primeira equipe de busca com funcionários da fazenda, equipados com lanternas e rádios comunicadores. O patrão estava visivelmente abalado, mas mantinha a compostura. Mandou que nos dividíssemos em grupos de 3 e vasculhássemos primeiro a área da Lagoa Nova. Algo lhe dizia que era ali que deveríamos procurar, relatou João Pereira, capataz da fazenda e amigo de longa data da família. A busca noturna, dificultada pelo terreno acidentado e pela escuridão, rendeu apenas a localização do troller. Não havia sinais de luta ou violência no veículo. Com a chegada da madrugada e a impossibilidade de prosseguir com segurança, Antônio Santana acionou a Polícia Militar do Ceará e o Corpo de Bombeiros, que iniciaram uma operação oficial de busca ao amanhecer. O desaparecimento do filho de uma das famílias mais influentes da região mobilizou recursos consideráveis. Helicópteros, drones com câmeras térmicas, cães farejadores e mais de 50 homens vasculharam meticulosamente cada centímetro da propriedade durante os 3 primeiros dias. A comunidade local também se mobilizou espontaneamente. Pescadores, agricultores e moradores das redondezas formaram grupos voluntários para ajudar nas buscas. A comoção era genuína. Miguel era querido entre os locais, conhecido por tratar todos com respeito e simplicidade incomuns para alguém de sua posição social. Ninguém conseguia entender como um rapaz que cresceu naquelas terras poderia simplesmente sumir assim. Ele conhecia cada armadilha, cada perigo daquele terreno desde menino, comentou uma moradora que participou das buscas. Foi no 3º dia que encontraram o celular de Miguel, parcialmente enterrado na areia, cerca de 200 metros adiante de onde o carro estava estacionado. O aparelho, com a bateria completamente descarregada, seria uma das poucas pistas concretas do caso. Quando finalmente conseguiram acessar seu conteúdo, descobriram que a última foto tirada, às 17h56, 13 minutos após a mensagem final enviada ao pai, mostrava apenas um ângulo estranho do solo arenoso, como se o telefone tivesse caído e disparado acidentalmente. A hipótese inicial e mais plausível era a de que Miguel teria sido vítima de uma área de areia movediça. Tais formações, embora raras, podiam surgir naquela região após períodos chuvosos, quando a água se acumulava sob a camada superficial de areia, criando uma mistura densa e instável. O capitão Roberto Mendes, do Corpo de Bombeiros, explicou em entrevista coletiva: "Estamos lidando com um terreno extremamente traiçoeiro. As chuvas da semana anterior podem ter criado bolsões de areia movediça profundos o suficiente para engolir uma pessoa inteira. As equipes de resgate utilizaram longas hastes metálicas para sondar o solo em busca de cavidades ou do corpo de Miguel, mas a natureza mutável das dunas tornava o trabalho quase impossível. A cada hora, o vento e o movimento natural da areia alteravam a paisagem, apagando rastros e possivelmente movendo qualquer evidência que pudesse existir. Após uma semana de buscas intensas, sem mais pistas significativas, a operação oficial foi reduzida. A família Santana, inconformada, contratou uma empresa privada especializada em buscas e resgates, que trouxe equipamentos mais sofisticados, incluindo radares de penetração de solo. Mas mesmo com toda a tecnologia disponível, Miguel Santana parecia ter sido simplesmente apagado da face da terra. O que ninguém podia imaginar é que o mistério estava apenas começando e que um objeto encontrado dias depois reacenderia todas as dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela tarde de março nas dunas de Jericoacoara. Até aqui, sabemos que Miguel Santana, jovem de 24 anos e herdeiro de uma importante fazenda no Ceará, desapareceu misteriosamente em 27 de março de 2023, após enviar uma mensagem mencionando algo estranho próximo à lagoa artificial que estava sendo construída na propriedade. Seu jipe foi encontrado estacionado normalmente, seu celular parcialmente enterrado na areia, e suas pegadas simplesmente desapareciam em uma área conhecida por formar areias movediças após períodos chuvosos.
Enquanto as buscas oficiais diminuíam de intensidade, as teorias sobre o desaparecimento se multiplicavam. A mais aceita, inicialmente, de que Miguel teria sido vítima de areia movediça, começou a apresentar inconsistências quando especialistas geológicos analisaram o terreno. As condições para a formação de um bolsão de areia movediça, profundo o suficiente para submergir completamente uma pessoa adulta, são extremamente raras, especialmente naquela área específica onde o substrato é mais rochoso. E mesmo que isso tivesse acontecido, deveríamos encontrar algum sinal de luta, algum distúrbio visível na superfície, explicou o professor Maurício Carvalho, geólogo da Universidade Federal do Ceará, consultado pela família. Com o passar dos dias, surgiram rumores sobre possíveis problemas financeiros ou inimizades que Miguel poderia ter cultivado. Investigadores descobriram que, apesar da aparente prosperidade, a Fazenda Santana enfrentava dificuldades econômicas nos últimos anos, com dívidas substanciais relacionadas a empréstimos para modernização. Alguns especularam sobre a possibilidade de sequestro, embora nenhum pedido de resgate tenha sido feito. Outros apontaram para o projeto de ecoturismo como possível motivo de conflito. Havia grupos ambientalistas que se opunham à construção da lagoa artificial, alegando impacto negativo ao frágil ecossistema local. Miguel estava em negociações complicadas com investidores estrangeiros. Havia pressão para que o projeto avançasse rapidamente, mas ele vinha expressando dúvidas sobre alguns aspectos ambientais, revelou um funcionário do escritório da Fazenda que pediu anonimato. Uma teoria particularmente perturbadora surgiu quando investigadores descobriram registros de uma disputa territorial antiga. Parte das terras onde estava sendo construída a nova lagoa tinha sido objeto de contestação judicial por uma comunidade indígena local 20 anos antes. O processo havia sido arquivado, mas alguns moradores ainda consideravam a área como território ancestral indevidamente apropriado. O delegado Rubens Cavalcante, responsável pelo caso, não descartava nenhuma possibilidade. Estamos investigando todas as linhas possíveis, desde um acidente natural até envolvimento de terceiros. O histórico da propriedade, a situação financeira da família e as relações pessoais e profissionais da vítima estão sendo minuciosamente analisados. Um elemento que intrigava os investigadores era a ausência da câmera fotográfica profissional que Miguel carregava. O equipamento, avaliado em mais de R$10 mil, não foi encontrado junto ao celular nem em qualquer outra parte da área vasculhada. Isso fortalecia a teoria de que poderia haver envolvimento humano no desaparecimento. Contradições nos depoimentos também começaram a surgir. Um funcionário da obra da Lagoa Artificial afirmou ter visto Miguel conversando com um homem desconhecido, próximo à área do desaparecimento por volta das 16h30, uma hora antes do que se acreditava ser sua chegada ao local, segundo o registro de passagem na porteira da fazenda. Era um sujeito que nunca tinha visto antes. Alto, de chapéu, parecia que estavam discutindo algo sério, mas eu estava longe demais para ouvir. Achei que fosse algum técnico ou engenheiro do projeto, disse o trabalhador, em depoimento que seria posteriormente contestado por outros colegas que afirmaram que ele não estava no local naquele horário. A análise forense do celular de Miguel revelou outro elemento desconcertante. Nos dias anteriores ao desaparecimento, ele havia pesquisado repetidamente sobre cavernas submersas na região e sobre técnicas de mergulho em águas com pouca visibilidade. Também havia salvado as coordenadas GPS de um ponto específico, que não correspondia exatamente ao local onde seu celular foi encontrado, mas a uma área aproximadamente 500 metros mais ao norte. À medida que as investigações prosseguiam sem respostas conclusivas, a família Santana anunciou uma recompensa substancial para quem trouxesse informações que levassem ao paradeiro do jovem. A história ganhou repercussão nacional, atraindo curiosos oportunistas e até autoproclamados videntes para a pequena comunidade rural. O que ninguém poderia prever é que, exatamente 2 semanas após o desaparecimento, um objeto encontrado por acaso mudaria completamente o rumo das investigações e abriria uma porta para um mistério ainda mais profundo.
O 14º dia após o desaparecimento de Miguel Santana começou com uma forte tempestade que castigou o litoral cearense durante a madrugada. A chuva intensa e os ventos que ultrapassaram 80 km/h redesenharam o contorno das dunas e alteraram significativamente a paisagem da área onde o jovem havia sido visto pela última vez. Foi nesse cenário transformado que Raul Ferreira, um dos tratadores de cavalos da fazenda, fazia sua ronda matinal quando notou algo incomum brilhando sob o sol ainda tímido daquela manhã. Parcialmente exposto pela chuva que havia lavado a camada superficial de areia, um objeto metálico reluzia a aproximadamente 400 metros do local onde o celular de Miguel havia sido encontrado. No começo pensei que fosse lixo, talvez uma lata velha ou algo assim. Mas quando me aproximei, vi que era algo diferente, algo que não pertencia àquele lugar, relatou Raul, visivelmente perturbado ao descrever sua descoberta. O que o tratador encontrou foi a câmera profissional de Miguel Santana, uma Canon 5D Mark IV, avaliada em mais de R$12 mil. O equipamento estava parcialmente enterrado, mas em condições surpreendentemente boas, considerando que estivera exposto aos elementos por 2 semanas. A capa protetora à prova d'água, um acessório que Miguel sempre utilizava em suas expedições fotográficas, parecia ter preservado o equipamento de danos significativos. Mais desconcertante do que o estado de conservação da câmera era sua localização. Ela foi encontrada em uma área que já havia sido minuciosamente vasculhada múltiplas vezes pelas equipes de busca, incluindo com o uso de detectores de metal. Como explicar que um objeto daquele tamanho e composição não tivesse sido detectado antes? Quando a polícia foi chamada e a câmera cuidadosamente recuperada, uma descoberta ainda mais intrigante foi feita. O cartão de memória estava intacto e continha imagens tiradas no dia do desaparecimento, incluindo várias fotos posteriores à última mensagem enviada por Miguel. As imagens mostram uma sequência quase cinematográfica, descreveu o delegado Cavalcante, após análise preliminar do conteúdo. Começam com fotos normais da lagoa em construção, depois se concentram no solo, como se Miguel estivesse documentando algo específico no terreno. A última imagem, registrada às 18h12, quase 30 minutos após sua última comunicação, mostrava o que parecia ser a entrada de uma cavidade no solo, parcialmente coberta por areia. O ângulo sugeria que a foto havia sido tirada de cima para baixo, como se Miguel estivesse debruçado sobre a abertura. Estranhamente, parte da imagem estava desfocada, com um borrão que os peritos inicialmente atribuíram a um movimento brusco da câmera no momento do disparo. Junto à câmera, outro objeto foi encontrado, um pequeno pendrive metálico, preso à alça do equipamento por um cordão de couro. Esse dispositivo, que não pertencia a Miguel segundo confirmação da família, continha um único arquivo, um documento de texto com uma sequência aparentemente aleatória de números e letras, seguida pela frase: "A verdade está a 7 metros de profundidade." A descoberta reacendeu as buscas e as especulações. A teoria da areia movediça ganhou um novo componente. E se Miguel tivesse descoberto uma caverna subterrânea, possivelmente conectada ao lençol freático que alimentava a nova lagoa artificial? A pesquisa encontrada em seu celular sobre cavernas submersas subitamente fazia muito mais sentido. Geólogos e espeleólogos foram imediatamente convocados para examinar a área. Utilizando equipamentos de radar de penetração do solo, a equipe identificou uma anomalia subterrânea exatamente nas coordenadas que Miguel havia salvo em seu telefone, não onde seu celular ou a câmera foram encontrados, mas no ponto que ele havia marcado dias antes. Existe definitivamente uma cavidade a aproximadamente 7 metros abaixo da superfície, confirmou a doutora Luísa Mendonça, geóloga forense. Parece ser uma formação natural, possivelmente um segmento de um sistema de cavernas calcárias, que pode ter sido exposto durante as escavações para a lagoa artificial. A coincidência entre a profundidade mencionada no pendrive e a localização real da cavidade era perturbadora demais para ser ignorada. Como alguém poderia saber desse detalhe específico? E mais importante, como essa informação havia chegado até o local do desaparecimento junto ao equipamento de Miguel? O caso, que parecia esfriar, ganhou novo fôlego
e uma direção completamente inesperada. A polícia determinou a escavação imediata da área, agora tratando o desaparecimento não apenas como um possível acidente, mas como um caso potencialmente mais complexo. Enquanto as máquinas começavam a remover cuidadosamente as camadas de areia, a família Santana oscilava entre a esperança renovada e o temor do que poderia ser descoberto nas profundezas daquela terra que, por gerações, havia sido seu lar. Mas esse objeto misterioso estava longe de ser a última surpresa que o caso de Miguel Santana reservava. A escavação revelaria segredos que ninguém, nem mesmo os mais antigos moradores da região, poderia ter imaginado. A operação de escavação no ponto indicado pelas coordenadas encontradas no celular de Miguel começou ao amanhecer do 16º dia após seu desaparecimento. Uma equipe composta por geólogos, arqueólogos, bombeiros especializados em resgates em cavernas e policiais trabalhou meticulosamente, removendo camada por camada de areia e sedimentos. O trabalho era delicado e lento. A cada metro escavado, estruturas de contenção precisavam ser instaladas para prevenir desmoronamentos. A tensão era palpável. Ninguém sabia exatamente o que encontraria nas profundidades daquele solo. Foi no final da tarde do segundo dia de escavação, quando haviam atingido aproximadamente 6 metros de profundidade, que a primeira descoberta significativa foi feita. A pá mecânica, operando em velocidade mínima, encontrou resistência. Não era rocha ou sedimento compactado, mas algo artificial. Parecia metal, mas não era como nada que já tínhamos encontrado antes, descreveu Alberto Nascimento, engenheiro de mineração que supervisionava a operação. Quando limpamos a área, vimos que era uma espécie de escotilha ou porta, com aproximadamente 1 metro de diâmetro. A escotilha, feita de um metal que os especialistas presentes não conseguiram identificar imediatamente, estava ornamentada com símbolos geométricos complexos que não correspondiam a nenhuma cultura indígena conhecida da região. Não havia mecanismo de abertura visível, nenhuma maçaneta, trava ou fechadura aparente. A notícia do achado espalhou-se rapidamente. Em poucas horas, jornalistas, curiosos e até mesmo representantes de órgãos federais cercavam o perímetro da escavação. O que poderia ser aquela estrutura claramente artificial, enterrada há séculos ou talvez milênios sob as dunas do Ceará? Um detalhe em particular chamou a atenção dos investigadores. Na borda da escotilha havia uma pequena depressão, um encaixe com formato que parecia corresponder exatamente ao pendrive encontrado junto à câmera de Miguel. Seria aquela a chave para abrir a misteriosa porta? Após cuidadosa consideração e com todas as precauções de segurança, os investigadores decidiram tentar inserir o pendrive no encaixe. O que aconteceu a seguir desafiaria todas as explicações racionais. Ao entrar em contato com a estrutura metálica, o pequeno dispositivo emitiu um leve brilho azulado e, sem qualquer som, a escotilha deslizou lateralmente, revelando uma abertura perfeitamente circular e uma escada metálica em espiral que descia na escuridão. Foi como uma cena de ficção científica, relatou um bombeiro presente. Aquela tecnologia não parecia... Nossa, não parecia algo que humanos teriam construído. Pelo menos não humanos de centenas de anos atrás. Uma equipe especializada em resgate em ambientes confinados foi montada para explorar a abertura. Equipados com lanternas potentes, oxigênio suplementar, câmeras e equipamentos de comunicação, 3 homens desceram pela escada em espiral. O que encontraram a apenas alguns metros abaixo da abertura deixou todos perplexos. Era uma câmara perfeitamente circular, com aproximadamente 10 metros de diâmetro, cujas paredes eram cobertas por painéis metálicos gravados com símbolos semelhantes aos da escotilha. No centro, uma plataforma elevada sustentava o que parecia ser um sarcófago de material translúcido, semelhante a vidro, mas infinitamente mais resistente segundo testes posteriores. Dentro do sarcófago, visível através do material transparente, estava um corpo. Não era Miguel Santana. O corpo preservado era de uma mulher jovem, com traços que não correspondiam a nenhuma etnia indígena conhecida da região. Sua pele tinha um tom azulado pálido, e ela usava o que parecia ser um traje metálico ajustado. Análises preliminares
sugeriam que o corpo poderia ter estado ali por centenas, talvez milhares de anos, em um estado de preservação perfeita, através de alguma tecnologia desconhecida. Ao redor da plataforma central, dispositivos de função desconhecida emitiam uma fraca luz pulsante. Em uma espécie de pedestal próximo ao sarcófago, os exploradores encontraram uma pequena esfera metálica com os mesmos símbolos gravados. E, para assombro de todos, ao lado dessa esfera estava a mochila de Miguel Santana, com seu caderno de anotações aberto em uma página, onde ele havia desenhado cuidadosamente alguns dos símbolos encontrados na câmara. Mas não havia sinal do próprio Miguel. A descoberta era tão extraordinária que imediatamente foram acionadas autoridades federais, incluindo representantes do Exército e da Polícia Federal. A área foi declarada de segurança nacional e isolada. Jornalistas foram afastados e todos os envolvidos na operação foram obrigados a assinar termos de confidencialidade. A família Santana, informada em primeira mão sobre os achados, oscilava entre o choque pela natureza das descobertas e a frustração pela ausência de respostas concretas sobre o paradeiro de Miguel. O que aquela câmara subterrânea alienígena tinha a ver com o desaparecimento do jovem? E como ele havia descoberto sua existência? As respostas começariam a surgir quando os especialistas conseguiram decifrar parte das anotações no caderno de Miguel, revelando uma conexão inesperada entre o rapaz e os misteriosos construtores daquela estrutura subterrânea. Até aqui, sabemos que Miguel Santana desapareceu em sua fazenda no Ceará após descobrir algo estranho próximo à lagoa artificial em construção. 2 semanas depois, sua câmera fotográfica foi encontrada junto com um misterioso pendrive que levou à descoberta de uma estrutura subterrânea de origem aparentemente não humana, contendo uma câmara com um sarcófago onde repousava o corpo preservado de uma mulher com características incomuns. A mochila de Miguel estava lá, mas ele continuava desaparecido. O caderno de anotações encontrado na mochila de Miguel revelou-se uma peça fundamental para começar a desvendar o mistério. Nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, o jovem havia preenchido dezenas de páginas com observações, desenhos e o que pareciam ser tentativas de tradução dos símbolos que agora sabiam estar presentes na estrutura subterrânea. A primeira anotação datada relacionada ao assunto era de aproximadamente 1 mês antes, quando as escavações para a lagoa artificial haviam começado. 15/02/2023. Durante inspeção da área de escavação, notei um fragmento metálico exposto pela retroescavadeira. Material desconhecido, extremamente leve, mas resistente. Símbolos gravados não correspondem a nenhum padrão conhecido. Levei para análise particular sem informar a equipe de construção. As entradas seguintes documentavam a crescente obsessão de Miguel com o fragmento encontrado e sua busca por respostas. Ele havia consultado discretamente antropólogos, linguistas e até mesmo um professor de astronomia da Universidade Federal. Nenhum deles conseguiu identificar a origem dos símbolos ou a composição exata do metal. Uma revelação particularmente intrigante veio de uma consulta que Miguel fez à Dona Jupira, uma anciã de 97 anos da comunidade indígena local. Segundo as anotações, a idosa reconheceu imediatamente os símbolos. 23/02/2023. Dona Jupira ficou visivelmente perturbada ao ver os símbolos. Disse que eram marcas dos visitantes das estrelas e que existiam histórias em sua tribo sobre seres que vieram do céu há muitas gerações e deixaram sementes para trás. Mais perturbador ainda foi quando ela segurou minha mão e disse que eu tinha o sangue deles. Preciso investigar mais sobre a história da minha família. As páginas seguintes documentavam uma investigação frenética sobre a genealogia dos Santana. Miguel havia descoberto que sua bisavó materna era originária da mesma comunidade indígena de Dona Jupira, embora esse fato tivesse sido deliberadamente omitido nos registros familiares oficiais. Mas a descoberta mais chocante veio quando Miguel realizou secretamente um teste genético em uma amostra de seu próprio sangue. 18/03/2023. Resultados do sequenciamento genético não fazem sentido. O laboratório acredita ter havido contaminação da amostra.
Sequências detectadas não correspondem a nenhum padrão humano conhecido. Repetirei o teste com outro laboratório, mas começo a temer que Dona Jupira estivesse certa. A última entrada, datada do dia anterior ao seu desaparecimento, era especialmente perturbadora. 26/03/2023. Os sonhos estão mais intensos. Vejo a mulher de pele azulada todas as noites agora. Ela me mostra o caminho para algo enterrado sob as dunas. Sinto que o metal reage à minha presença, como se reconhecesse algo em mim. Amanhã seguirei as coordenadas exatas que aparecem repetidamente nos sonhos. Se estou ficando louco ou se há algo de verdade nisso tudo, preciso descobrir de uma vez por todas. Enquanto os investigadores tentavam processar essas informações extraordinárias, a análise do material genético encontrado no interior da câmara subterrânea trouxe outra peça do quebra-cabeça. Comparando o DNA extraído de um fio de cabelo de Miguel, encontrado em sua escova na casa da família, com material genético coletado cuidadosamente do corpo preservado no sarcófago, os cientistas detectaram correspondências inexplicáveis. Existem sequências genéticas idênticas entre as duas amostras, em proporção muito superior ao que seria estatisticamente possível por coincidência, explicou a geneticista doutora Camila Peixoto em relatório confidencial à Polícia Federal. É como se houvesse uma linhagem direta entre a ocupante do sarcófago e Miguel Santana, apesar da aparente diferença de espécies. A teoria que começava a se formar era tão extraordinária quanto perturbadora. Os visitantes das estrelas das lendas indígenas poderiam ter sido seres de outra origem que, em algum momento do passado remoto, integraram parte de seu material genético à população local. Essa linhagem genética teria permanecido dormente por gerações, manifestando-se apenas raramente, e Miguel Santana parecia ser um desses casos raros. Isso explicaria por que o pendrive funcionou como chave para a escotilha. Provavelmente continha algum tipo de reconhecimento genético que Miguel havia, consciente ou inconscientemente, ativado. Explicaria também por que ele estava tendo sonhos vívidos sobre a mulher no sarcófago e a localização da estrutura subterrânea. Mas não explicava seu desaparecimento. A resposta para essa questão começou a surgir quando os especialistas conseguiram ativar um dos dispositivos encontrados na câmara subterrânea. A pequena esfera metálica, quando manipulada de uma certa maneira, seguindo os desenhos no caderno de Miguel, projetou o que só poderia ser descrito como um holograma tridimensional. A imagem mostrava Miguel entrando na câmara, aproximando-se do sarcófago e tocando sua superfície. No momento do contato, uma luz intensa preencheu o ambiente e então a gravação terminava abruptamente. O que aconteceu depois continua sendo um dos maiores mistérios da história recente. Mas as pistas encontradas sugeriam uma possibilidade que desafiava toda a lógica convencional. Miguel Santana poderia ter sido transportado para algum outro lugar, ou talvez algum outro tempo. 6 meses se passaram desde o desaparecimento de Miguel Santana. A fazenda da família, antes um centro de atividade e inovação agrícola, agora parecia adormecida sob o peso do mistério não resolvido. O projeto da lagoa artificial foi permanentemente abandonado e a área onde a estrutura subterrânea foi encontrada permanecia isolada por forças de segurança federais. A notícia da descoberta arqueológica de importância histórica excepcional havia sido divulgada à imprensa, mas com detalhes cuidadosamente editados. Não havia menção ao corpo de características alienígenas, ao sarcófago tecnológico ou à possível conexão genética com Miguel Santana. A versão oficial falava apenas de ruínas de uma civilização pré-colombiana ainda não catalogada e classificava o desaparecimento do jovem como sob investigação. Antônio e Teresa Santana haviam se transformado. O outrora poderoso fazendeiro agora parecia uma sombra de si mesmo, dedicando cada momento disponível a revisar as anotações do filho, buscando qualquer pista que pudesse ter sido negligenciada. Teresa, por sua vez, mergulhou no estudo das lendas indígenas locais, entrevistando anciãos e documentando histórias que falavam dos visitantes das estrelas.
No começo, achei que fosse apenas o desespero de uma mãe que perdeu o filho, comentou o padre José Carlos, da paróquia local. Mas quanto mais ela compartilhava suas descobertas comigo, mais eu percebia que havia algo profundamente verdadeiro naquelas histórias antigas. Algo que nossa compreensão moderna não consegue explicar. As investigações oficiais haviam esfriado consideravelmente. Sem um corpo e sem evidências conclusivas de crime, o caso gradualmente deixou as manchetes nacionais, sendo substituído por outras tragédias e mistérios. A equipe de cientistas que inicialmente examinou a câmara subterrânea foi dispersada, e muitos dos artefatos foram transferidos para instalações militares não divulgadas. Entretanto, eventos inexplicáveis continuavam a ocorrer na região. Moradores relatavam luzes estranhas no céu noturno, particularmente concentradas sobre a área do achado arqueológico. Aparelhos eletrônicos funcionavam de maneira errática quando próximos ao local. E mais perturbador, algumas pessoas começaram a relatar sonhos vívidos, envolvendo uma mulher de pele azulada e um jovem que correspondia à descrição de Miguel. No quarto mês após o desaparecimento, um fenômeno particularmente inexplicável ocorreu. Durante 3 noites consecutivas, entre meia-noite e 3 da manhã, todos os dispositivos eletrônicos num raio de 10 quilômetros da fazenda captaram a mesma transmissão. Uma sequência de símbolos idênticos aos encontrados na câmara subterrânea, seguida por uma mensagem de voz distorcida que, quando analisada e limpa por especialistas em áudio, revelou-se como a voz de Miguel Santana repetindo uma única frase: "Não estou morto, estou do outro lado." O fenômeno não se repetiu, e as autoridades rapidamente o classificaram como uma elaborada farsa perpetrada por alguém com acesso a amostras da voz de Miguel. Mas para muitos locais, e especialmente para a família, aquela breve mensagem reacendeu a esperança de que, onde quer que estivesse, o jovem poderia ainda estar vivo. Dona Jupira, a anciã indígena que Miguel havia consultado, oferecia uma interpretação diferente. O rapaz está vivo, mas não como entendemos a vida. Ele atravessou o portal que os visitantes deixaram. Está com eles agora, aprendendo os segredos que nossos ancestrais conheciam. Os sinais vão continuar até que encontremos a maneira certa de responder. Teresa Santana, inicialmente cética quanto às crenças tradicionais, agora visitava regularmente a idosa, documentando cuidadosamente cada história, cada fragmento de lenda que pudesse conter alguma pista sobre o destino de seu filho. No 6º mês, um evento ainda mais extraordinário ocorreu. Uma das câmeras de segurança da fazenda, que permanecia operacional apesar do abandono parcial da propriedade, capturou uma imagem que desafiava qualquer explicação racional. Na gravação, datada de exatamente meia-noite do dia que marcava 6 meses do desaparecimento, uma figura que inegavelmente se parecia com Miguel Santana apareceu brevemente próximo à casa principal. Ele parecia mais velho, com cabelos mais longos e usando o que os especialistas em imagem só puderam descrever como vestimentas de design não convencional. A figura olhou diretamente para a câmera, fez um gesto específico com a mão direita e então, simplesmente, desapareceu como se tivesse sido apagado da realidade. A análise forense da gravação não encontrou sinais de adulteração. Aquela aparição fantasmagórica era, até onde a ciência moderna podia determinar, genuína. Quando a notícia vazou para a imprensa, a fazenda foi novamente invadida por repórteres, curiosos e teóricos da conspiração. Especulações selvagens sobre abdução alienígena, viagem no tempo e realidades paralelas inundaram a internet, frequentemente distorcendo os poucos fatos conhecidos para adequá-los a narrativas sensacionalistas. Em meio a esse caos renovado, Teresa Santana fez uma descoberta crucial no antigo quarto de Miguel. Um compartimento secreto em sua escrivaninha continha um segundo pendrive, idêntico ao encontrado junto à câmera, mas com uma etiqueta manuscrita que dizia simplesmente "Portal de Retorno". O mistério de Miguel Santana estava longe de ser resolvido. Mas para aqueles mais próximos da verdade, uma coisa ficava cada vez mais clara. O que havia começado como um caso de desaparecimento em areia movediça tinha se transformado em algo muito maior,
Possivelmente, a evidência mais concreta já encontrada de contato com uma inteligência não humana. E se Miguel realmente estava do outro lado, como sua mensagem sugeria, existiria uma maneira de trazê-lo de volta? O aniversário de 1 ano do desaparecimento de Miguel Santana foi marcado por uma cerimônia íntima na capela da fazenda. Apenas familiares próximos, alguns amigos leais e funcionários antigos estiveram presentes. Não era um funeral. Teresa havia insistido nisso, mas uma celebração da vida e da contínua esperança de que, de alguma forma, seu filho retornaria. Durante aquele ano, a história havia ganhado dimensões imprevistas. Um documentário investigativo produzido por uma plataforma de streaming internacional trouxe atenção renovada ao caso, explorando tanto as teorias convencionais quanto as mais extraordinárias sobre o desaparecimento. Pesquisadores independentes, fascinados pelos poucos detalhes que vazaram sobre a estrutura subterrânea, peregrinavam regularmente até a pequena cidade, apenas para serem barrados no perímetro militar que ainda cercava o local. A própria família Santana havia se transformado profundamente. Antônio, antes um homem pragmático focado nos negócios, agora financiava discretamente pesquisas em física quântica e teorias de portais dimensionais. Teresa havia se tornado uma espécie de arquivista, coletando e organizando meticulosamente não apenas as evidências relacionadas ao desaparecimento de seu filho, mas também relatos similares de todo o mundo, casos de pessoas que desapareceram em circunstâncias misteriosas, frequentemente em áreas associadas a lendas antigas ou anomalias geológicas. O segundo pendrive encontrado por Teresa, rotulado como portal de retorno, estava agora sob estudo intenso em um laboratório improvisado na fazenda, onde físicos, linguistas e especialistas em computação tentavam decifrar seu conteúdo sem ativar qualquer mecanismo potencialmente perigoso. A estrutura de dados é como nada que já vimos, explicou o Dr. Ricardo Mendes, físico quântico contratado pela família. Não é binário como nossos sistemas computacionais. Parece operar em uma base matemática completamente diferente, possivelmente utilizando estados quânticos sobrepostos para armazenar informações. O trabalho avançava lentamente, mas com progressos consistentes. Utilizando as extensas anotações de Miguel e os símbolos documentados na câmara subterrânea, agora selada novamente por ordem federal, os pesquisadores haviam conseguido decifrar parcialmente o que parecia ser um manual de instruções, não para abrir um portal, mas para estabelecer uma forma de comunicação. Em uma noite particularmente significativa, exatamente 13 meses após o desaparecimento, a equipe decidiu tentar um experimento. Utilizando equipamentos especialmente desenvolvidos para emitir pulsos eletromagnéticos na frequência exata, codificada no pendrive, eles enviaram uma mensagem simples, direcionada ao ponto exato onde a câmara subterrânea havia sido encontrada. A mensagem, traduzida para os símbolos decifrados das anotações de Miguel, dizia simplesmente: Miguel, estamos aqui. Como voltamos para você? Por quase 1 hora, não houve resposta. Os cientistas presentes já começavam a discutir ajustes no equipamento quando todos os aparelhos eletrônicos no laboratório desligaram simultaneamente. As luzes se apagaram e, por um momento, a fazenda inteira ficou em completa escuridão. Quando a energia retornou segundos depois, uma única mensagem piscava na tela principal: Não volto, vocês vêm. Acompanhando a mensagem estava um conjunto de instruções detalhadas, escritas com a inconfundível caligrafia de Miguel, descrevendo precisamente como utilizar o segundo pendrive para reabrir a escotilha da câmara subterrânea e ativar o que ele chamava de sequência de transição. Foi o momento mais extraordinário da minha carreira científica, recordaria Dr. Mendes posteriormente. Estávamos testemunhando não apenas prova de vida extraterrestre, mas evidência concreta de tecnologia capaz de facilitar comunicação interdimensional. As implicações são revolucionárias. Teresa, que havia insistido em estar presente durante o experimento, não conteve as lágrimas ao ver a caligrafia do filho. Ele está vivo, repetia. Meu filho está vivo em algum lugar. Nos dias seguintes, uma acalorada discussão se desenvolveu entre a família Santana, os cientistas envolvidos
e as autoridades federais, que rapidamente tomaram conhecimento do ocorrido. A questão central era: deveriam tentar seguir as instruções de Miguel e potencialmente abrir o que parecia ser um portal para outro lugar? Os riscos eram incalculáveis. Não havia garantia de que quem atravessasse conseguiria retornar. Não havia sequer certeza de que o ambiente do outro lado seria compatível com a vida humana, como a conhecemos. Ainda assim, um pequeno grupo se formou, determinado a tentar. Teresa liderava os esforços, insistindo que iria pessoalmente. Antônio, apesar de seu medo, não deixaria a esposa enfrentar tal jornada sozinha. 3 dos cientistas, incluindo o doutor Mendes, também se voluntariaram, argumentando que a oportunidade de explorar o que poderia ser outra dimensão ou planeta era simplesmente valiosa demais para ser ignorada. A operação, necessariamente clandestina devido à oposição oficial, foi planejada para acontecer exatamente 1 ano e meio após o desaparecimento, durante a lua nova de setembro, quando a segurança em torno do perímetro militarizado estava em seu nível mais baixo devido a uma redução recente na equipe. Na noite escolhida, o pequeno grupo de exploradores improvisados conseguiu penetrar o perímetro e localizar a escotilha, agora coberta por uma estrutura de concreto que, surpreendentemente, cedeu facilmente quando o pendrive foi aproximado. Seguindo meticulosamente as instruções de Miguel, eles reabriram a câmara subterrânea. O sarcófago com a mulher de pele azulada continuava lá, imutável, como se o tempo não tivesse passado. Os dispositivos ao redor ainda emitiam seu brilho pulsante. Quando o pendrive foi inserido em um receptáculo específico e a sequência de transição, ativada conforme as instruções, um fenômeno extraordinário ocorreu. O ar no centro da câmara começou a ondular, como o calor visível sobre o asfalto em um dia escaldante. Gradualmente, a ondulação se intensificou, até que uma abertura circular se formou, não um buraco no sentido convencional, mas uma espécie de janela, através da qual outro ambiente era claramente visível. Do outro lado, em um cenário que parecia simultaneamente alienígena e estranhamente familiar, estava Miguel Santana. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, estavam figuras humanoides com a mesma tonalidade azulada de pele da mulher no sarcófago. Miguel sorria, e quando falou, sua voz soou perfeitamente clara, como se não houvesse barreira entre os dois mundos. Mãe, pai, vocês conseguiram. Bem-vindos ao lar ancestral. O que aconteceu depois? Quem exatamente atravessou o portal? O que encontraram do outro lado e se algum dia retornaram? Essas perguntas permanecem sem respostas definitivas para o público. O que se sabe é que, na manhã seguinte, quando autoridades federais chegaram ao local após detectarem a violação do perímetro, encontraram a câmara subterrânea aberta, mas completamente vazia. O sarcófago, os dispositivos alienígenas e qualquer evidência da tecnologia extraordinária haviam desaparecido. No lugar onde antes repousava o corpo preservado da mulher de pele azulada, havia apenas um pequeno objeto, o colar que Teresa Santana sempre usava, contendo fotos miniaturas de seu filho. A fazenda Santana foi oficialmente abandonada pouco depois. As terras foram doadas à comunidade indígena local, com instruções específicas para preservar a área da Lagoa Inacabada como território sagrado, inacessível a desenvolvimentos futuros. Ocasionalmente, moradores da região relatam luzes estranhas sobre o local durante certas noites do ano, particularmente nos equinócios e solstícios. Alguns juram ter visto brevemente figuras que lembram Antônio e Teresa Santana caminhando entre as dunas, apenas para desaparecerem quando se tenta uma aproximação. Para a ciência oficial, o caso de Miguel Santana permanece classificado como um desaparecimento não resolvido. Para os poucos que conhecem a história completa, representa algo muito mais profundo, a possibilidade de que não estamos sozinhos no universo e que talvez nunca estivemos, que em nosso próprio DNA podem estar codificadas conexões com mundos além da nossa compreensão atual. Como a mensagem final encontrada no computador pessoal de Miguel, descoberta meses após seu desaparecimento e datada do dia anterior ao evento, dizia: "Não é uma questão de para onde vamos, mas de para onde sempre pertencemos. A jornada não é para frente, mas de volta para casa.
E talvez um dia todos nós encontremos nosso caminho de volta às estrelas. O mistério da areia movediça de Jericoacoara, do filho de fazendeiro e do objeto misterioso é, no fim, uma história sobre pertencimento, sobre origens esquecidas e sobre a possibilidade de que nosso destino possa estar escrito não apenas em nosso futuro, mas também em nosso passado mais remoto. O que você acha que realmente aconteceu com Miguel Santana? Seria possível existirem portais dimensionais ou civilizações avançadas escondidas sob nossos pés? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça de ativar o sino para mais histórias de desaparecimentos misteriosos.